Bom dia, pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Gente, ligação covalente, nosso livro 1B aí, a gente está começando o livro 2, então, né, nosso segundo livro. Frente B, unidade 3 ainda, né, ligações químicas, capítulo 8, e está lá na página 53 do livro em diante. E aí vamos lembrar, a gente já falou em relação à ligação iônica e a teoria do octeto. E agora a gente começa a falar então em relação à ligação covalente. Eu separei para gente em ligação covalente normal, tá? Ligação covalente dupla, ligação covalente tripla, ligação covalente coordenada ou dativa, e aí depois os casos de exceções ao octeto e afins. Qual que é a ideia da ligação covalente? Ao invés de ser uma transferência de elétrons, igual nós tivemos lá na ligação iônica, aqui na ligação covalente nós temos um compartilhamento. Então, os átomos eles vão compartilhar elétrons, então cada átomo vai fornecer um elétron para a formação de um par. Toda vez que eu tiver um par de elétron entre dois elementos, eu estou estabelecendo uma ligação covalente. Então, sempre que eu tiver uma ligação covalente, eu tenho uma molécula. Olha só, lembra aí, né, que a gente já falou que são compostos covalentes aqueles então que compartilham elétrons, igual está na figurinha, e que o resultado de uma ligação covalente é uma molécula. E essa ligação ela vai ocorrer entre ametais ou entre um ametal e o hidrogênio, compartilhando, portanto, os seus elétrons. Essa ligação, o modo de fazer dela vai ser um pouquinho diferente. A gente vai ter uma forma de representação para os elementos que pode ajudar. Não é que você seja obrigado a escrever assim, mas fica bem mais fácil se você escrever dessa maneira. Qual é essa maneira? Eu posso fazer a anotação dos elétrons conforme o que apareceu nessa tabelinha para vocês. Olha só. Os grupos que vão ser usados, ou as famílias mais usadas aí, vão ser as famílias 14, 15, 16, 17 e, claro, o hidrogênio. Então, para os elementos da família 14 ou 4A, eu sei que eles têm 4 elétrons na camada de valência. E eu vou representar eles igual está representado aqui, com 4 bolinhas ao redor, né? Então sendo cada um deles um elétron. Lembra que o elétron não é uma bolinha, gente. Nós usamos a bolinha para representar um elétron. Grupo 5A, repare que agora eu tenho 5 elétrons. 6A eu tenho 6, 7A eu tenho 7. Reparem que acima de 4 elétrons, eu estou sempre tentando colocar de 2 em 2, quando possível. Então, eu distribuo os 4 primeiros, aí o quinto, depois o sexto, depois o sétimo. Não tem problema se você jogar para o outro lado, se você jogar para baixo. Depende da molécula que você for montar. Aí você vai analisar como você vai colocar a posição desses elétrons. Conforme a família do elemento, nós vamos ter um número de ligação covalente normal que ele pode fazer. Por exemplo, grupos 14, né, elementos do grupo 14, como o carbono, são responsáveis ou podem fazer aí até 4 ligações covalentes normais, 4 compartilhamentos. Porque pensa o seguinte, se ele tem 4 elétrons, ao fazer 4 compartilhamentos, ele vai ganhar, entre aspas, né, 4 outros elétrons e vai chegar ao seu octeto. Grupo 15 tem 5. Para chegar a 8 faltam 3. Grupo 16 tem 6, faltam 2. Grupo 17 tem 7, falta 1. O cara que está faltando aqui é o hidrogênio. Então, quando a gente pensa no hidrogênio, o hidrogênio vai fazer uma única ligação covalente. Eu gostaria que vocês fizessem a representação para o oxigênio, o carbono, o cloro, o hidrogênio e o nitrogênio na sua situação de elétrons. Então, faz aí para o O, o C, o Cl, o hidrogênio e o nitrogênio. Pega a tabela periódica, vê de que família eles são, embora eu tenha falado agora há pouco. Eu vou fazer aqui com vocês. Vou pegar uma caneta. E vamos ver. Vou fazer aqui do ladinho, ó. Oxigênio.
o oxigênio, ele é do grupo 16, então eu faria ele, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 elétrons. O carbono, ele é do grupo 14, então 1, 2, 3, 4 elétrons. O cloro é do grupo 17. Se ele é do grupo 17, ele tem 7 elétrons na camada de valência. Então, Cl, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elétrons na camada de valência. O hidrogênio está localizado lá na primeira família, lembra que ele não é metal alcalino, né? Tem um elétron. E o nitrogênio está no grupo 15. Então, 1, 2, 3, 4, 5 elétrons aí. Então, a gente conseguiu colocar aí os elementos, representamos eles todos, né? A ideia é só para vocês terem uma noção sobre como dispor os elétrons. Gente, montando essa ligação, só largar a caneta aqui. Montando essa ideia da ligação, nós podemos dizer então que a primeira ligação que vai ter é do tipo simples. O que é isso? Na ligação covalente simples, ocorre um compartilhamento de elétrons, ou seja, um par de elétrons vai ser compartilhado. Um elétron do átomo A com um elétron do átomo B. Toda ligação simples ela é classificada como uma ligação do tipo sigma. Então a gente pode pegar aqui, por exemplo, a molécula de hidrogênio. A gente acabou de representar o hidrogênio ali atrás como sendo H com um elétron. Só que ó, é H2. Então nós vamos pegar um segundo átomo de hidrogênio, também com o seu elétron. Quando eu vou mostrar a ligação covalente, eu vou mostrar o compartilhamento. Eu não faço mais setinha. A setinha indicava a transferência de elétrons. Agora eu circulo os meus elétrons, olha só. Eu faço isso aqui. Quando eu faço essa anotação, eu estou mostrando, só refazer o elétron ali que apagou. Eu estou mostrando que eu que eu compartilhei elétron entre os átomos. Agora, se você olhar o hidrogênio aqui da direita, ele tem 2 elétrons, o hidrogênio da esquerda também tem 2 elétrons. Portanto, os dois atingiram a configuração eletrônica do hélio, gás nobre, e estão estáveis. Essa representação é chamada representação de Lewis, onde você mostra os elétrons. E você também pode mostrar a fórmula estrutural. Então aqui eu tenho a representação estrutural, ou a fórmula plana, enquanto aqui em cima eu tenho a fórmula molecular. Então aqui em cima a gente falou, né? Temos a fórmula molecular. E a ligação química é sempre do tipo sigma. Então, olha só, eu sei que isso aqui é uma ligação do tipo sigma. Vamos ver outro exemplo. Está aqui, ó. Fórmula eletrônica ou fórmula de Lewis para a molécula de Cl2. O cloro com seus 7 elétrons, outro cloro com seus 7 elétrons. E eu fiz bolinha xizinho aqui só para diferenciar. Eles compartilham, então, um par de elétrons. Vou para a fórmula estrutural plana ou fórmula aqui plana simplesmente. Faço a minha ligação. A fórmula molecular é Cl2. E a ligação química que tem aqui é uma ligação do tipo sigma. Então reparem que a ideia é fazer chegar o octeto, só que agora compartilhando os elétrons. Vamos dar uma olhada na outra ligação agora. Além da covalente simples, nós também temos a ligação covalente dupla, onde nós vamos ter a primeira ligação que se estabelece sendo uma ligação do tipo sigma, e a segunda ligação que se estabelece, uma ligação do tipo π. Então nós temos dois tipos de ligação química diferente. Claro que na hora de fazer é a mesma coisa, gente. O que muda
são quais são os orbitais que estão envolvidos nessa ligação. Quando eu vou montar a ligação covalente dupla, eu vou pensar no exemplo do gás oxigênio. Gás oxigênio, então vamos lá, vou montar o O2 aqui. Ó. O O2, oxigênio, tem 6 elétrons na camada de valência. Vou colocar esses elétrons. Fazer maiorzinho aqui. Ó. 1 elétron, 2 elétrons, 3 elétrons, 4 elétrons, 5, 6. E eu vou lembrar que são 2 átomos, então vou fazer um segundo átomo de oxigênio aqui ao lado, também com seus 6 elétrons, né? Vou botar eles aqui. Então, normalmente a gente representa isso aqui por bolinhas, tá? 5, 6 elétrons aí. Agora eu vou fazer os seus compartilhamentos. Eu sempre compartilho de 2 em 2, ou seja, um elétron do primeiro oxigênio está sendo compartilhado com um elétron do segundo oxigênio. Aí, fiz esta ligação, estabeleci esse compartilhamento, agora eu estabeleço o meu segundo compartilhamento, que está aqui. Ó. Posso dizer que eu tenho 2 compartilhamentos. Como é que eu vou fazer isso na fórmula plana? Lembrando que essa aqui é de Lewis. Eu vou então, só trocar a cor da caneta aqui, e a gente faz o compartilhamento. Coloco lá o meu elemento, então meu átomo de oxigênio, 1, 2, meu segundo átomo de oxigênio. São 2 compartilhamentos. Cada compartilhamento vira um risquinho, representa uma ligação química. E as ligações aqui vão ser a primeira do tipo sigma, e a segunda do tipo π. Vamos só fazer aqui o sigma bonitinho. A primeira é sigma e a segunda do tipo π. Outro exemplo. Molécula de gás carbônico, agora tem 3 átomos. Reparem que foi colocado aqui no meio o carbono com os seus 4 elétrons, ou as 4 bolinhas, aí um oxigênio para cada lado. Por que o carbono é o átomo central? Carbono do grupo 14, faz 4 ligações, enquanto cada oxigênio só faz 2. O cara que faz o maior número de ligações, eu defino como sendo o átomo central. Aí, 2 compartilhamentos, esse oxigênio chegou a 8 elétrons. O carbono estava com 6 no segundo oxigênio. 2 compartilhamentos, chegou também a 8 o oxigênio. E o carbono agora, se a gente contar, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elétrons. Portanto, atingiu também o seu octeto. Aí a representação plana e a molecular. Nesse caso aqui, cada ligação dupla vai ser classificada, olha só. A primeira sigma e π. Sigma e π. Embora o elemento faça 2 ligações duplas, elas são iguais, então. Uma sigma para um lado, uma π para o outro lado. Beleza? E a molécula, né, é o gás carbônico. E a ligação covalente tripla, que é o máximo que a gente pode fazer de ligação covalente simultânea, ou seja, entre 2 átomos iguais. Olha o caso aqui, ó. Ácido cianídrico. Carbono foi no meio, hidrogênio para um lado e nitrogênio para o outro. Essas posições, não se preocupem muito agora, porque a gente vai ver dicas de como montar. Um compartilhamento, estabeleci a ligação carbono-hidrogênio, aí 1, 2, 3 compartilhamentos, montei o nitrogênio. Eu poderia montar também o N2, só para a gente ter mais um exemplo. Montando o N2, nitrogênio. Nitrogênio é do grupo 15, então vai ter 5 elétrons. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Eu vou trocar um elétron dele aqui de lugar, ó, para ficar mais fácil a nossa representação. E é isso que você vai acabar fazendo às vezes. Você vai se acostumando a deixar os elétrons livres para o lado de quem você precisa ligar. Agora, um compartilhamento,
2, 3 compartilhamentos. Logo, a nossa molécula de nitrogênio, de gás nitrogênio, NO. 1, 2, 3, N. Nesse caso aqui, nós vamos ter uma ligação sigma e duas ligações do tipo π. Aqui, gente, tem uma ordem para essas ligações. Então, vai ser... Eu vou fazer aqui do ladinho só para não riscar a molécula, tá? Mas a ordem vai ser π, sigma, π. Então, lembra que na ligação tripla é pão, salame e pão. Quer dizer o quê? É a ideia de você fazer um sanduíche com a ligação sigma. Até vou colocar ela aqui do ladinho para vocês verem agora. Ó. Π, sigma e π. Tá aí essa outra ligação que está sobrando aqui para o outro lado. Essa aqui, ó. Ela é uma ligação do tipo... Se ela é uma ligação simples, ela é uma ligação do tipo sigma, né? Aqui eu só tenho as três, então eu teria só a π, a sigma e a π. Essas três ligações são as ligações covalentes que nós vamos poder usar. Simples, dupla e tripla. Para as moléculas, a gente vai ter algumas dicas para montar. E eu coloquei aqui para vocês. Olha só. Quando tiver montagem de composto molecular, primeiro passo. Coloca no centro da estrutura o átomo que precisa de mais ligações químicas, tá? Para atingir o octeto. Então, no caso do ácido cianídrico, que está no exemplo, foi o carbono. Eu vou pegar uma dessas moléculas aqui, então que eu pedi para que vocês fizessem, por exemplo, vou representar a molécula de gás metano. Entre o carbono e o hidrogênio, o carbono é o elemento que precisa de mais ligações. Então vou colocar aqui, ó, carbono com seus 4 elétrons. 1, 2, 3, 4. E eu tenho 4 hidrogênios. Distribuo os outros átomos, olha o segundo passo aí, ao seu redor. Então vamos distribuir. 1, 2, 3, 4 hidrogênios. Cada hidrogênio tem apenas um elétron. Vou melhorar esse elétron aqui. Agora eu faço os compartilhamentos. Quando eu fizer esse compartilhamento aqui, reparem que o hidrogênio chegou a 2, está estável. O carbono tem 5. Hidrogênio estável, carbono 6. Hidrogênio estável, carbono 7. Hidrogênio estável, carbono 8 elétrons. Então a minha fórmula para o metano seria carbono, 4 ligações simples com átomos de hidrogênio. E aí a gente tem a nossa molécula. Façam o mesmo para a água, a amônia, o ácido clorídrico, o gás oxigênio e o nitrogênio a gente já fez antes. Então, façam essa ideia para água, amônia e HCl. Vou colocar a resposta aqui do ladinho para vocês. A água, você deve chegar a algo assim. Se você fez reto, não tem problema nenhum por enquanto. A amônia, você deve chegar a algo assim. Novamente, se você fez reto para os lados, não tem problema. E o ácido clorídrico, você deve ter chego a algo desta maneira aqui. Beleza? Vamos em frente. E se a molécula tem mais de 2 átomos aqui, eu só coloquei mais moléculas, né, para a gente fazer. Olha só, caso da amônia que eu tinha pedido ali atrás para vocês, então, a representação. Reparem que na fórmula de Lewis eu também posso representar desta maneira aqui, ó, sem colocar o compartilhamento, sem escrever, mas cada elétron que está entre 2 átomos pertence aos 2. Então, se eu fosse contar os meus elétrons aqui, ó, o hidrogênio tem 2, o hidrogênio tem 2, o hidrogênio tem 2, e o oxigênio tem, ou nitrogênio, perdão, tem 8. Uma coisa interessante, tá vendo que no nitrogênio, eu vou marcar ali, ó, a gente tem 2 elétrons aqui, ó, que eu estou dando destaque. Esses 2 elétrons, eles vão receber um nome. Eles são chamados de não ligantes.
Esses elétrons, eles não são ligantes. Nossa, a letra ficou... Não ligantes, por quê? Eles não estão fazendo ligação química. O mesmo acontece na molécula de água, ou ainda, se vocês olharem, lá no tetracloreto de carbono. Pergunta, contem aí quantos elétrons não ligantes tem em cada uma dessas moléculas. Chegaram à resposta? Repara que o par de elétron não ligante é o que eu falei, ó, é o par. Então, nós temos aqui 4 elétrons não ligantes. E, no caso do tetracloreto de carbono, a gente tem em cada átomo de cloro, olha só, 3 pares não ligantes. Então, ao todo, eu vou ter aqui tudo isso aqui como elétron não ligante, ou seja, são 12 pares de elétrons não ligantes. Tá? Aqui a gente pode falar que nós temos 2 elétrons não ligantes. Aqui nós temos 4 elétrons não ligantes. E aqui nós temos 12 pares, são 24 elétrons não ligantes. Isso é legal, porque você também tem algumas perguntas de questões que querem saber quantos elétrons não ligantes estão presentes. Beleza? Eu também posso representar uma molécula em linha. Qual que seria a ideia da representação em linha para uma molécula? Olha aqui, ó. Isso aqui é uma molécula de química orgânica, bem mais complexa. Ao invés de ficar escrevendo esses carbonos, sabendo que os carbonos estão ligados a hidrogênios, eu posso representar ela dessa maneira aqui, ó. Colocando então linhas para representar os carbonos. Cada pontinha dessas aqui, ó, que eu estou marcando em vermelho agora, vamos fazer assim, vou marcar diferente. Ó, cada marquinha vermelha que eu estou fazendo é um átomo de carbono. Então, se nós contarmos aqui embaixo, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Vamos ver aqui em cima. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 carbonos. Isso aqui é bastante comum para vocês na biologia. Então, coloquei aqui mais para mostrar para vocês. Além dessa representação, eu também tenho outras representações possíveis. Então, eu coloquei aqui C2H6. C2H6 representa a molécula de etano. Olha as possíveis representações. Eu posso ter um modelo plano, a fórmula molecular. Posso também ter um modelo aqui que pode ser chamado de pau e bola ou bola vareta, onde a bolinha vermelha representa o carbono e a cinza está representando o hidrogênio. Também tenho uma outra representação aqui que dá uma noção do volume, do espaço ocupado por esta molécula. E ainda poderia fazer essa molécula na forma de traço. Fazendo ela na forma de traço, eu teria assim, ó. Isso aqui. Professor, como assim? Ué, cada ponta não é um carbono? Um carbono, 2 carbonos. Exatamente um carbono, 2 carbonos. Então, a gente também pode fazer isso. Essa representação de traço, ela é mais comum na química orgânica. Eu coloquei ela aqui mais para você conhecer esse ano do que para você se preocupar em relação a isso. A gente vai fazer normalmente ou preferencialmente, tá? No primeiro ano, as representações em forma estrutural plana aqui. Vamos dar uma olhadinha em exercício aí. Questão 1 do nosso livro. Carbono, oxigênio e hidrogênio, perdão, são elementos que se combinam para formar diversas substâncias químicas. No esquema abaixo, as esferas pretas representam o carbono, as cinzas o oxigênio e as brancas o hidrogênio. Então, vou representar aqui do lado as moléculas que eu tenho. Cinza é oxigênio, então, O, eu tenho uma molécula
aqui ó, que tem o oxigênio, aí eu tenho carbono e eu tenho outro oxigênio. Quando eu vou olhar para isso aqui, eu sei dizer que eu tenho uma ligação. Aí, como o carbono tem que fazer 4, ó, 1, 2, 3, 4. A gente já viu o CO2 antes. A segunda, bolinha cinza é o oxigênio. Isso aqui, só lembrando, né? Isso aqui é o 1. A segunda, bolinha cinza, é o oxigênio. Bolinha branca é o hidrogênio. Isso aqui representa o 2. Como o hidrogênio faz uma ligação? 1, 2. Está aí a minha molécula. A terceira, eu tenho 3 bolinhas cinzas. Então, eu tenho o O e O. Cada oxigênio faz 2 ligações. Aqui, eu coloquei a questão já para introduzir para vocês um conceito de uma outra ligação química que nós vamos ver, que é a ligação coordenada, que eu vou representar por uma setinha. Só vou deixar representado aqui, vocês vão ver que não vai precisar para a questão. E na 4, eu tenho o carbono com 4 hidrogênios ao redor dele. A gente também já mostrou essa molécula, né? Onde eu tenho ligações aqui simples. Isso aqui é a nossa molécula 4. Agora vamos ver. Em 1 está representado o CO2 e em 2 a água. Em 1 está representado o CO2 e em 2 está representada a água, verdade. Então a 01 é verdadeira. A 02. Na mistura de todas as substâncias, encontra-se 4 tipos de moléculas e 3 elementos químicos. Verdade, eu tenho 4 moléculas, olha só. 1, 2, 3, 4. E eu tenho 3 elementos. 1, 2, 3 elementos diferentes. Portanto, verdadeira. Na mistura de 1 e 2, encontram-se 2 elementos químicos diferentes. Entre 1 e 2, eu tenho 3 elementos químicos diferentes. Porque eu tenho carbono, oxigênio e hidrogênio. A 4 é falsa. A 8, em 4, está representado um hidrocarboneto. Olha para o nome, gente. Hidro, de hidrogênio, carboneto de carbono. Compostos que só têm carbono e hidrogênio são chamados de hidrocarbonetos. Isso também vem lá da química orgânica. Verdadeiro. E na 16, na mistura de 2 e 4, encontram-se 2 tipos de moléculas e 4 tipos de átomos. Em 2 e 4, falso, né? Nós temos 3 tipos de átomos, somente que era o que tinha no nosso sistema todo. Portanto, gabarito da nossa questão aí. 1, 2. Gente, só uma coisinha. A 4 eu li como 1 e 2, e na real é 1 e 3. Então, na mistura de 1 e 3, encontram-se 2 elementos químicos diferentes. 1 e 3 é verdade, ó. Oxigênio e carbono. A 4 é verdadeira também. Tá? Então, o nosso gabarito aí, na verdade, vai dar 15. Esse é o nosso gabarito. Desculpa ali, quando eu li a 4, eu li como 1 e 2, né? Até comentei como 1 e 2. Tranquilo? Última questãozinha aí. Questão 2. Na fórmula eletrônica, ou de Lewis, da molécula de nitrogênio, o número de pares de elétrons compartilhados é... Então, vamos montar a molécula de nitrogênio. O nosso nitrogênio tem aqui ao redor dele os seus elétrons, lembrando que o nitrogênio tem 5 elétrons, né? Então, vamos fazer os elétrons dele aqui. 1, 2, 3, 4, 5. De novo, eu vou trocar um elétron de posição. Reparem que eu começo com um padrão e depois eu vou acertando para o que eu quero. Meu segundo nitrogênio agora está aqui. Também vou fazer os elétrons dele. 1, 2, 3, 4, 5 elétrons para ele. Fiz diferentes elétrons para diferenciar de qual elemento eles são. E agora a gente faz o compartilhamento. 1, 2, 3. Quantos pares de elétrons compartilhados nós temos? Sabendo que são 3 ligações, são 3 pares de elétrons compartilhados.
Eu coloquei uma imagem aqui para vocês, para depois vocês lerem, tá? Pausem o vídeo e leiam, que é uma comparação entre a ligação iônica, que a gente já tinha visto, e a ligação covalente, que a gente está falando nesse vídeo. Então é bem bacana essa ligação, essa imagem aqui, tá? E aí, por fim, façam, por favor, os exercícios da página 62 e da página 63, tá? Só 4 questões, gente, e vai ter uma lista de ligação covalente. Lembrando que essa lista de ligação covalente envolve as 2 aulas de ligação covalente. Galera, muito obrigado e até a parte 2 desse vídeo. Grande abraço.